Décio Aloysio Schauren nasceu em Arroio do Meio, mora em Porto Alegre, é formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador de imigração alemã no Brasil. Autor de vários livros sobre imigração alemã, entre eles A Lenda do Veleiro Sicília, que recupera a história real de um grupo de imigrantes náufragos pioneiros em Dois Irmãos, Ivoti e São José da Hortência. Colonizadores do Rio Grande do Sul, volume 1, com o artigo A Formação do Império Alemão e suas implicações na imigração massiva dos alemães. Colonizadores do Rio Grande do Sul, volume 2, com o artigo A Formação do Império Austro-Húngaro e sua diversidade étnica. Publicou vários artigos na série Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul, entre eles A Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, Hunsrück Heimat, O Reformador Martin Luther, História e Genealogia, e O Legado dos 200 anos da Imigração Alemã. Também publicou livros de História e Genealogia das famílias Schauren, Kuhn, Rauber e Spanhol. Bom dia a todos. Quero cumprimentar meus colegas palestrantes, cumprimentar a comissão organizadora desse seminário aqui de Arroio do Meio e parabéns para vocês pela organização. E em nome do professor Rockberg, quero cumprimentar todos os conterrâneos aqui de Arroio do Meio. Eu fiz um pequeno roteiro do que eu vou falar. Inicialmente vou falar sobre as contribuições dos imigrantes alemães e seus descendentes para a formação do Estado brasileiro. E depois, num segundo momento, vou falar um pouco sobre aquelas coisas que essas primeiras nós podemos comemorar muito nesses 200 anos. Mas tem algumas coisas que nós não podemos comemorar. Aquelas coisas mais desagradáveis, as perseguições aos alemães durante a Segunda Guerra é um desses exemplos. E, inclusive, nós, não sei se quem estuda história já percebeu, mas a grande ausência da história da imigração alemã no Brasil são as mulheres. Como é que aconteceu? Como é que é isso? Como é que esse povo se reproduziu se eles esqueceram das mulheres? Né? Então, vamos começar lá no início. Esse aqui é o mapa da Confederação Germânica. Vocês vejam que a Alemanha não existia naquela época. Só o Império Alemão foi fundado em 1871. Quer dizer, praticamente 50 anos depois que chegaram os primeiros alemães, né? Então, o que é a Alemanha, isso aqui é um pouco mais do que hoje é a Alemanha, né? Mas era uma grande coxa de retalhos. A Confederação Germânica eram 42 estados e cidades-estado autônomos. Né? Pode passar. Aqui dá para ver o contexto depois do Império Alemão, depois de 1871, e do Império Austro-Húngaro, depois de 1867, no conjunto do mapa da Europa. Então, coloquei esses dois mapas para a gente ter um pouco a ideia de onde é que o pessoal veio. Né? Pode passar? Então, as contribuições. Primeira coisa que a gente tem que observar, que ao contrário dos conquistadores portugueses que vieram para cá para explorar as riquezas, para explorar
inclusive os povos originários da terra como escravos, né? Ao contrário disso tudo, os alemães vieram aqui efetivamente para ficar. Muitos tinham o sonho de construir um paraíso para os seus familiares aqui na América, né? Então, eles não tinham essa postura de dominação que tinham os conquistadores portugueses e espanhóis, que muitas vezes, inclusive, destruíram culturas inteiras. Se nós formos ver os 7 povos das missões, o que sobrou lá? Só pedra, né? Então, os colonos trouxeram outros valores culturais. Por exemplo, trabalho livre, a solidariedade, o associativismo era uma coisa muito importante, o valor da escolarização, as comunidades religiosas, a tradição das festas religiosas com trajes típicos, apresentações artísticas com música e canto coral. É importante citar o canto coral porque Arroio do Meio teve a iniciativa de lançar um livro sobre o canto coral em alemão. Arroio do Meio canta em alemão. Pode passar? A concepção de trabalho e propriedade, essa é uma questão muito importante de ser citada, porque o que havia aqui no Brasil? Até a chegada dos alemães, tudo que se produzia era resultado do trabalho escravo. E havia uma concepção de que trabalho braçal é coisa de escravo. Trabalho braçal era considerado uma desonra para o homem livre. E a propriedade era o latifúndio. E a produção se caracterizava pela monocultura, do café, do açúcar, do cacau, do gado. Pode passar adiante. Então, os alemães, ao contrário disso, tinham uma outra concepção. Eles trouxeram, na verdade, um novo modelo econômico. Então, o trabalho do agricultor livre, a pequena propriedade, a produção diversificada, autossuficiência e autossustentabilidade. Na medida que cada comunidade produzia toda uma diversidade, né? E na medida que ali também existiam os artesãos das mais diferentes profissões, dizer assim, então se criava em cada comunidade uma autossuficiência e uma autossustentabilidade. O excedente disso vai abastecer as cidades. O governo não construiu estradas, mas eles vão usar os rios e chegam com seus produtos até Porto Alegre. Então, é importante ver o seguinte, que esse novo modelo econômico, ele foi o embrião da atual agricultura familiar. E outra coisa, aqui no Rio Grande do Sul, os alemães começam aos poucos a mudar o panorama do campo, que era alicerçado na pecuária. Pode passar adiante? Vamos ver a atuação dos alemães como soldados. Vocês sabem que eles vieram como soldados e colonos. E os que eram soldados depois seriam colonos, e nas guerras eles seriam, a moda dos cossacos, seriam de novo soldados. Então, os soldados alemães formam um corpo de estrangeiros no Rio, contribuem para garantir a independência. Como soldados e colonos, eles contribuem para estancar o avanço dos castelhanos e fixar as fronteiras no sul do Brasil. Lutaram na Guerra Cisplatina, na Guerra do Prata contra Uribe e Rosas e na Guerra do Paraguai. Pode passar adiante? Vamos entrar na organização religiosa e comunitária.
Então, em todos os lugares onde os alemães se estabeleceram, eles fundaram comunidades de igreja, tanto evangélicas como católicas, e construíram escolas. Eles davam muito valor para a escolarização dos filhos, né? E mantiveram os professores. Não era o governo que sustentava os professores, nem o governo construiu escolas. Os alemães, os colonos construíram. Um dado interessante, quando os alemães chegaram, os primeiros, em 1824, só havia uma escola pública em toda a província de São Pedro do Rio Grande. Só uma. Em 1937, isso é um dado do Lúcio Kreutz, né? Havia 1.500 escolas teuto-brasileiras. E além de igrejas e escolas, eles fundam sociedades recreativas, sociedades de canto, cemitérios, e mais tarde, inclusive, constroem hospitais, com muito apoio dos países de origem. Pode passar adiante? Então, a organização cooperativa, como eu falei antes, o associativismo para os alemães era uma questão praticamente de sobrevivência. Então, eles trabalham muito, são muito do associativismo. Então, sob a liderança do jesuíta Theodor Amstadt, em 1899, como eles praticamente não tinham apoio nenhum do governo, eles fundam a Associação dos Agricultores, o Bauernverein. E em 1912, a Sociedade União Popular, conhecida em alemão como Volksverein. Os professores criam uma associação que era o Lehrerverein. E eles criam, junto com isso, o Lehrerseminar, que era para a formação de professores. E é interessante dizer que o Lehrerverein começou aqui em Arroio do Meio. Depois é que ele foi transferido para Novo Hamburgo. E esse Lehrerseminar de formação não só formava professores, como também trabalhava o sistema escolar e seu material didático. Então, tudo isso, toda essa organização, ela fomenta o crédito agrícola, a educação, a difusão cultural, a formação de professores, assistência à saúde e social. É interessante dizer que os colonos alemães liam muito. Eu obtive um dado, o Volksverein em Venâncio Aires tinha uma biblioteca e cada colono, cada família poderia retirar 30 materiais de leitura, fossem livros ou revistas, né, por mês. Então o pessoal lia muito. Então, com isso tudo, os alemães começam a acessar também as funções públicas e as mais diferentes atividades do Estado. Pode passar adiante. A contribuição para o processo de industrialização e urbanização. Veja que nós temos aqui no Rio Grande do Sul muitos nomes que derivam de artesãos, das profissões, né? Então nós temos, por exemplo, Schmidt. O que significa Schmidt? Ferreiro. Schneider, alfaiate. Schroeder, para a professora Carla. Schroeder é a mesma coisa que alfaiate, só era mais usado no norte da Alemanha, vem de Schröder, que é cortar com tesoura. Weber, tecelão, fazia os tecidos. Müller era o moleiro. Wagner, esse era o fabricante de carroças. Schreiner, marceneiro, carpinteiro também pode ser. Zimmermann também é carpinteiro, ou se diz só Zimmer, que é uma forma abreviada, né? Gerber era o curtidor, o cara que curtia os couros, né?
sapateiro, Sattler, que fazia as celas para os cavalos, Dreher, professor Martin Dreher me disse que esse era o torneiro, mas não era o Drexler, era o Dreher que era torneiro de pedras semipreciosas, que eles vieram daquela região de Ida Oberstein. Maurer, pedreiro, Becker ou Baques, padeiro. Então vejam só, tudo nomes de artesãos, né? Então quem adotou inicialmente esse sobrenome é porque tinha essa profissão. Então ele adotou para a sua família o nome da profissão. Mas vejam que então esses artesãos, que eram muitos, porque não vieram só agricultores, vieram muitos artesãos. Então esses artesãos, a partir da sua estrutura familiar inicial, eles iniciaram o processo de industrialização no Rio Grande do Sul, então transformando Vale dos Sinos numa extraordinária concentração industrial. Em 1924, isso aí é um dado interessante, importante. Em 1924, o Padre Amstad, que organizou o livro dos 100 anos de germanidade no Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, que das 650 maiores empresas que havia aqui no Rio Grande do Sul, mais da metade estavam em mãos de imigrantes alemães ou de descendentes de alemães. E, além da industrialização, os alemães deram uma contribuição importante também para a urbanização das cidades, com aquele padrão arquitetônico alemão, que é o estilo Enxaimel. Pode passar adiante. Aqui tem uma linda casa de Enxaimel. Pode, em Pomerode, isso. Pode passar adiante. Então, nós falamos da industrialização. Vamos ver algumas empresas de alemães, dos imigrantes. Os imigrantes fundaram aqui e seus descendentes, né? Então, vejam, por exemplo, a Gerdau, especializada em aços, né? E eu sempre digo o seguinte, antigamente, o Gerdau começou a fabricar pregos. Antigamente havia um ofício, uma profissão chamada Nagelschmied. Quer dizer, era um ferreiro que fabricava pregos, um por um, e eram quadrados, não eram redondos. Aí de repente o Gerdau começa a fabricar centenas de milhares de pregos num dia. A fundição Tupi é outra, metalurgia. Hering, têxteis, né? O Renner, vestuários. Neugebauer e Garoto, todo mundo deve saber, chocolate. E a Fruc, que começou aqui em Arroio do Meio, né? Fazia gasosa de limão, Imperial e Brahma, fabricantes de cervejas, a Melhoramentos, fabricação de papel, a Odebrecht, construção e química, a Stihl, ferramentas, a Varig, aviação, Schmidt, porcelanas, né? E eu cito aí mais umas empresas alemãs que também contribuíram muito para a Revolução Industrial no Brasil. Por exemplo, a Mannesmann, a Volkswagen, Mercedes-Benz do Brasil, MVM Motorenwerk Mannheim, que fabrica material para a indústria automobilística, a Bosch, a Henkel, Hicks, Bayer, Degussa, Ferrostahl, Thyssen, Bosch, Siemens, Voith, tudo isso são empresas alemãs. Pode passar adiante? Bom, a influência alemã na gastronomia e eventos culturais, isso aí vocês conhecem, né? Então, cuca, salsicha, linguiça e carne defumada, assado de porco e de frango, forno, Eisbein, pretzel, Apfelstrudel, salada de batata, chucrute. E os alemães não são os inventores da cerveja, mas eles popularizaram a cerveja e o chopp.
festas populares, que é Oktoberfest, Osterfest, eventos culturais com canto coral, competições de tiro, bocha e bolão. Então isso tudo isso faz parte da cultura alemã. Pode passar adiante. A preservação da língua alemã. Então, a imigração mais expressiva foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco. Migrações aconteceram depois muito fortes para o Mato Grosso, para Rondônia. Hoje os alemães estão em todos os estados do Brasil. Em 1940, isso é um dado interessante, Santa Catarina, 22,34% dos habitantes de Santa Catarina eram descendentes de alemães. No Rio Grande do Sul eram 19,30%. Em 1999, isso foi o ex-presidente do IBGE, agora me esqueço o nome dele, mas ele fez um levantamento pelo qual 3,6% de toda a população brasileira eram descendentes de alemães. Isso seriam, na época, 7,2 milhões. Talvez esse número seja um pouco subestimado, porque provavelmente hoje uns 10 milhões da população brasileira são descendentes de alemães. Um outro dado que me surpreendeu: o alemão é a segunda língua estrangeira mais falada no Brasil. Vejam, chegaram 250 a 300 mil imigrantes alemães. Imigrantes italianos chegou 1.300.000. E, no entanto, como o italiano é uma língua mais parecida com o português, uma língua neolatina, eles assimilaram mais facilmente e eles falam, você fala menos italiano do que alemão no Brasil hoje. Outra coisa são os dialetos. Se impôs aqui no Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grandense Hunsrück, que na verdade é uma junção de Hunsrück com o pessoal do Palatinado, o pessoal do Sarre, o pessoal de Rheinhessen, que é o Hesse do Reno ali. E tudo isso aí, menos o Sarre, fazem parte hoje da Renânia-Palatinado, do estado da Renânia-Palatinado. E depois, o segundo dialeto mais falado, o pomerano, tem o westfaliano, que nós temos próximo aqui. Inclusive o professor Allert recentemente publicou uma gramática de westfaliano e antes já um dicionário, e existe um dicionário de pomerano também. E quem estudou o Rio Grandense Hunsrück é o professor Cleo Altenhofer da URGS, que tem estudos muito valiosos. Pode passar adiante. Bom, então isso eu fiz um breve apanhado das contribuições dos alemães. Eu quero falar um pouco daquelas coisas que foram esquecidas ou distorcidas, as lendas da história da imigração alemã. Vou fazer uma palestra no 25 de julho, no Centro Cultural 25 de julho, em novembro, sobre as lendas que foram criadas na história da imigração alemã. Entre elas, as lendas e mitos. O mito do perigo alemão, a lenda do veleiro Cecília, sobre a qual eu escrevi um livro. Então, o que acontece? Muitas vezes a historiografia, principalmente a historiografia oficial, tende a ser, não sei se é o termo correto, tende a ser ufanista, mais ufanista do que realista, né? E nisso aí, muitas vezes, os dados mais negativos, eles são tangenciados ou propositalmente esquecidos, entre aspas, né? Então, e sobre essas coisas aí, recentemente, talvez em função da proximidade do bicentenário, foram publicados muitos livros interessantes. Estou escrevendo um artigo terminando de escrever um artigo sobre
a contribuição dos alemães, né? E na bibliografia eu cito uma série de obras que foram lançadas nos últimos tempos, muito importantes, que recuperam coisas que haviam se perdido. O pessoal foi pesquisar e foi a fundo, né? Pode passar adiante. Pode saltar vários, isso aí eu não vou falar. Eu poderia falar sobre a desorganização administrativa do governo imperial, que causou muitos problemas, não só do imperial, mas do provincial também. Pode passar adiante ainda, até chegar no título vermelho, aqui, tá? As perseguições aos teuto-brasileiros durante a campanha de nacionalização do Estado Novo. Essa campanha, durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma série de problemas, mas em 1937 inicia uma campanha de nacionalização promovida pelo governo Vargas. E essa campanha, ela tinha como objetivo integrar todos os grupos de imigrantes com uma cultura única dos brasileiros. Esse era o grande objetivo. Então, os descendentes de alemães passam a ser acusados de quinta coluna, quer dizer, traidores. E é interessante, como nós já vimos antes, os alemães haviam adotado o Brasil como nova pátria, haviam lutado na Guerra Cisplatina, haviam lutado na guerra contra Rosas, haviam lutado na Guerra do Paraguai, e de repente eles são acusados de traidores. Como é que é isso? Pode passar adiante. Então, as medidas que essa campanha de nacionalização tomou: primeiro, a proibição da fala, do ensino e de qualquer manifestação cultural ou religiosa em língua estrangeira. E aí tem mais uma vez uma grande contradição do pessoal que promoveu a campanha de nacionalização. Porque quando é que os governos provinciais construíram escolas na colônia alemã? Quando é que eles contribuíram para formar professores que pudessem ensinar português? Nunca. Então, como é que as pessoas iam falar se a única língua que eles conheciam era o alemão? Mais do que isso, então, nomes de localidades, ruas, escolas, de firmas, deviam ser trocados para nomes brasileiros. Então, nessa época, muitas localidades que tinham nomes alemães foram mudados, né? Foi imposto o ensino de educação moral e cívica, que deveria ser ministrado por professores militares, se torna obrigatório. O exército é encarregado de fiscalizar e tomar as medidas repressivas. Então, foram fechadas escolas, centros culturais, sociedades de cantos, clubes recreativos, censurados programas de rádios, de jornais, e a polícia ia na casa dos colonos, principalmente quando tinha um dedo duro e acusava: ó, lá eles têm livros em alemão. Então, eles chegavam e levavam Bíblias de 200 anos atrás, umas preciosidades, né? Livros, revistas em língua estrangeira, é tudo recolhido e queimado em praça pública. E documentos. Foi aí que desapareceram a maioria dos passaportes dos nossos antepassados. Foram queimados nessa época. E os imigrantes alemães e seus descendentes, para se locomover dentro do território estadual ou nacional,
eles deveriam ter um salvo-conduto, senão poderiam ser presos. Pode passar adiante. Olha ali. Isso aí é um quadro que estava pendurado na Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul, que é uma colônia alemã muito forte, basicamente formada por pomeranos. Pode passar adiante. Então, eu já falei um pouco sobre as medidas absurdas e contraditórias. O Estado nunca havia contribuído para construir escolas e preparar professores, e de repente fecha as escolas e proíbe o ensino a língua alemã. E mais do que isso, o Estado Novo destruiu um sistema escolar que existia no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e outros estados, né? E o seu material didático, sem ter nada para dar em troca. É importante a gente ser claro sobre isso, né? E altos funcionários do governo estadual e nacional incentivaram o saque, a depredação e incêndio de firmas, indústrias e casas de proprietários alemães, com prisões e desapropriação, causando um retrocesso de décadas na economia, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Igrejas foram queimadas, principalmente igrejas evangélicas, que o governo acusou de promoverem a desnacionalização. Pode passar adiante. Então, como eu disse, foi destruído o sistema de ensino da colônia. Algumas escolas já eram bilíngues naquela época. Não teria sido mais razoável se o governo transformasse todas essas escolas em escolas bilíngues? Vocês imaginem, nós temos hoje todo um sistema com duas línguas. Na colônia alemã teríamos português e alemão, na italiana português e italiano, na colônia polonesa português e polonês, né? Mas não, essas autoridades da campanha de nacionalização, eles não conseguiram captar isso aí. Então, isso tudo sem se falar que o colonialismo português já havia excluído os povos originários da terra, os indígenas. O que é o prejuízo, o grande prejuízo na colônia alemã foi que foi quebrada toda uma tradição alemã de transmitir os conhecimentos dos pais para filhos, e o resultado disso tudo, fechamento de escolas, é o surgimento de uma geração de semi-analfabetos, que entra totalmente em contradição com a tradição alemã. Pode passar adiante. Repressão, prisões e humilhações. Milhares de colonos foram presos por falar a única língua que conheciam e submetidos a castigos físicos e psicológicos degradantes. Foram chamados de traidores, obrigados a trabalhos forçados, apanharam derrelho, sofreram torturas, foram obrigados a desfilar nus e beber óleo de rícino para defecar em praça pública. E vocês não pensem que Arroio do Meio ficou fora disso. Aconteceu, né? Muitas dessas coisas aconteceram aqui em Arroio do Meio. Inclusive, eu tenho um parente na localidade de Arroio Grande que contava que o seu pai e outros de Arroio Grande foram presos, e no domingo de manhã, na hora da missa, eles foram obrigados a desfilar nus aqui na praça de Arroio do Meio.
Então, essas humilhações, elas foram tão traumáticas que muita gente se recusava a falar sobre isso, jurar jamais falar sobre isso. Em Santa Catarina tem um documentário importante da Katia Glock sobre as prisões nos campos de concentração de Joinville e Florianópolis. Vejam que existia uma espécie de campo de concentração onde o pessoal era preso e eles tinham que fazer trabalhos forçados, né? Então, vejam aqui, muita gente fica surpreso como aqui no Brasil havia campos de concentração. Claro que não era a mesma coisa que os campos de concentração do nazismo, né? Mas as pessoas ali eram confinadas, eram torturadas, tinha alimentação insuficiente, não tinha atendimento médico e muitas pessoas morreram ali, e o pessoal era obrigado a fazer trabalhos forçados. Recentemente também eu citei a Katia Glock, o documentário dela. Recentemente saiu vários livros em Santa Catarina, por exemplo, 1942, o 7 de setembro e outras histórias não contadas, do Marcelo Verne, um escritor lá de São Carlos, no oeste de Santa Catarina. E como foi no oeste de Santa Catarina, que a maioria dos colonos foi presa, também saiu outro livro do Leandro Maia, O Retrato da Repressão, as perseguições aos alemães no oeste de Santa Catarina durante o Estado Novo, 37 a 45. Então, ali no extremo oeste de Santa Catarina, mais de 100 colonos alemães, entre os muitos presos, foram levados ao campo de concentração de Lages, que não era um campo de concentração do governo federal, mas era do governo estadual, do Nereu Ramos, né, que inclusive era originário de Lages. Então eles levaram o pessoal para lá, na carroceria de caminhões. Naquela época, como não tinha gasolina durante a guerra, funcionava gasogênio, e esses colonos foram forçados a trabalhar na construção de estradas. Pode passar adiante. Os campos de concentração. Havia 11 campos, grandes campos de concentração, onde eram presas e forçadas a trabalhos forçados, pessoas de origem alemã, italiana e japonesa, né, que eram os países do eixo. Então ali eles eram tratados como prisioneiros de guerra e inimigos do Estado brasileiro. Os campos de concentração principais que você tem conhecimento eram em Porto Alegre. Muita gente foi presa em vários presídios, mas havia a colônia penal de Dalto Filho em Charqueadas, que era mais conhecida como campos de concentração. Depois em Joinville, Florianópolis, Joinville e Lages, em Curitiba, São Paulo, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, Niterói, no Rio de Janeiro, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Araçoiaba, em Pernambuco, Tomé Açu, no Pará. Ali no Pará, principalmente, foram presos os japoneses e alguns alemães também. Conhecida. Sim. O filho está em Porto Alegre, E para os pesquisadores, na verdade, existem poucos registros. Os funcionários da campanha de nacionalização, eles tinham ciência de que eles estavam violando os direitos humanos. Então, muita coisa não foi anotada, não foi escrita, né? Então,
basicamente, você tem relatos das pessoas que foram presas e que estiveram lá. E muitos nem sequer, muitos tinham medo de relatar isso por serem presos de novo, né? Porque vocês imaginam, naquele momento, onde os alemães estavam acuados, a repressão era total. Como é que você enfrentaria a versão oficial do Estado brasileiro se você era perseguido, era acuado? Não tinha, era muito difícil, né? Então, só depois que a poeira baixou, é que muita gente começou a dar depoimento. Inclusive, depois vou contar um caso de um depoimento que eu pessoalmente recebi. E o acesso aos documentos que existiam foi proibido durante muito tempo. Pode passar adiante? Isso é um livro de Santa Catarina, da Marlene de Faber, Memórias de uma Outra Guerra, Cotidiano e Medo durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina. Eu vou passar por cima, vou contar o caso do Fridolino Zimmer, que o filho dele, que era padre, e foi pároco da paróquia onde eu me criei depois, em São José do Cerro. O padre Romualdo contava que o pai dele foi preso um dia, acusado de estar traficando armas. Ele era um colono de São Carlos. E a polícia queria que ele acusasse, que ele dedasse outros que estavam traficando armas com ele. A única coisa que ele tinha era uma espingarda de caça em casa, né? Então ele foi preso e o policial que veio buscar ele amarrou ele numa corda e amarrou a corda no cavalo e foi troteando de São Carlos até Chapecó. E o colono, esse Fridolino Zimmer, então, ele era obrigado a correr atrás do cavalo. Vocês têm uma ideia do que é de São Carlos até Chapecó, a distância que é. E se ele não corresse, ele era arrastado. Então, em Chapecó, ele foi mais uma vez torturado para que ele acusasse outros que estivessem fazendo contrabando de armas. Como ele não entregou ninguém, ele foi enviado para o campo de concentração de Joinville. E lá, mais uma vez, apanhou para valer. Fez trabalhos forçados durante quase um ano. E aí o tribunal da campanha de nacionalização julgou ele, e ele foi julgado inocente, porque não acharam provas. E foi julgado inocente, foi libertado. Só que ele foi jogado para a rua, não tinha dinheiro, as roupas dele já estavam aos farrapos, e não tinha comida, e começou a caminhar a pé para voltar para casa. Para vocês terem uma ideia, de Joinville até São Carlos dá mais de 700 quilômetros. E durante o caminho ele tinha medo de pedir, apesar da fome, tinha medo de pedir alimentação nas casas, com medo de ser preso de novo, porque ele não sabia falar português. Então, quando ele tinha muita certeza de que ele estava na frente de uma casa de uma família de origem alemã, aí que ele pedia, então. E assim ele levou quase um mês para voltar para casa. Então, essa é uma das histórias que foi contada para mim pessoalmente, né? Pode passar adiante. Eu já falei um pouco de que o governador Nereu Ramos, lá em Santa Catarina, controlava os jornais e a versão que saía sobre os fatos mais graves.
Também já falei da dificuldade de história, da época, né, de o pessoal falar sobre isso, os que foram presos. E depois houve um momento que parece que a coisa baixou um pouco a poeira depois da guerra, mas em 64, após o golpe militar, houve uma certa retomada da repressão. E eu cito dois casos assim que eu vivi pessoalmente. Havia um programa de rádio na colmeia de São Miguel do Oeste, que era do Ervino Racha, e tinha o Roda Lápis, da difusora de Três Passos. Talvez alguns tenham notícia disso, né? E tinham programas em alemão, tinha música, tinha utilidade pública. O Racha mandava um aviso para o Roda Lápis passar adiante na rádio difusora e assim por diante. Então, de repente, os dois foram presos por terem programa em alemão. E simplesmente os programas foram proibidos. E também pesquisas sobre imigração alemã e italiana eram consideradas suspeitas pelos militares. Então, muita gente não se arriscava a ir no museu, no arquivo, fazer pesquisa sobre isso, né? E nas comemorações do Sesc Centenário, por que elas aconteceram? Se havia toda uma repressão ainda. E eu sempre digo que houve um distensionamento e se comemorou o Sesc Centenário por uma coincidência muito grande. O presidente da República era o Geisel, um descendente de alemães, né? E o governador do estado era o Triquesi, descendente de italianos. Então isso favoreceu muito a que fosse comemorado o Sesc Centenário e que se lançasse uma série de livros sobre imigração alemã. Pode passar adiante? Já vou concluir. O mito do perigo alemão. Sobre isso aí, o professor René Gertz pode falar, talvez de tarde, que ele escreveu um livro sobre isso. Mas o que era o mito? Como é que surgiu essa história do mito do perigo alemão? O perigo alemão. Em 1891 foi fundada uma Liga Pan-Germânica por nacionalistas alemães radicais. O objetivo era fomentar uma política colonial do Império Alemão. Veja que o Império Alemão tinha várias colônias na África. Introjetando o sentimento nacionalista nos alemães do estrangeiro, que eles chamavam de Auslanddeutsche, e incentivando a imprensa de língua alemã a veicular doutrinas de cunho racial. O que aconteceu? Franceses, ingleses, norte-americanos, que eram, na verdade, os inimigos do Império Alemão, eles passam a fazer a denúncia que o Império Alemão queria anexar as comunidades, as regiões de maior concentração alemã na América do Sul. E eles começam a fazer discursos contra isso e começam a lançar folhetos para divulgar isso. Então, claro, isso era para as autoridades da campanha de nacionalização, isso aí era um prato cheio, porque com isso eles teriam como justificar as violações aos direitos humanos que eles estavam cometendo. Pode passar adiante. E mais do que isso, havia um certo estereótipo dos imigrantes alemães, e
preconceitos também. Então, esses preconceitos também contribuíram para criar a fantasia do perigo alemão no imaginário popular. E aí nós temos que perguntar, mas havia adeptos do partido nazista? Sim, havia. Muitos. Havia apologia ao nazismo nas comunidades de origem alemã? Sim. Até desfiles dos membros do partido nazista houve. Mas quem é que eram os adeptos do nazismo? Obviamente não eram todos os alemães, muito menos a maioria dos colonos alemães. Então, esses adeptos, no geral, eram assim grupos bem definidos, minoritários, vinculados a uma elite econômica que tinha vínculos diretos com a Alemanha, ou então eram funcionários de empresas alemãs que inclusive estavam colocando seu emprego em jogo. Pode passar adiante? Então, eu fiz inclusive há uns anos atrás uma série de entrevistas com colonos, inclusive daqui da região de Arroio do Meio, e eu digo que a etnia alemã no Brasil primeiro estava longe de ser um grupo homogêneo. Havia grupos bem segmentados e com óbvias diferenças de classe. E a maioria dos colonos estava longe de qualquer postura de dominação que era a política do Império Alemão. Não tinha nada a ver com essa política da supremacia racial do colonialismo alemão, e muito menos com o regime nazista do Hitler. Porque uma coisa era eles falavam alemão, mantinham os costumes, as tradições, mas eles tinham adotado o Brasil como pátria. Eles tinham construído a sua história aqui. Então eles não iam pegar em armas para ir defender a Alemanha do Hitler na guerra. Pelo contrário, eles queriam estar longe dessa guerra. Então, apesar dessa intensa boataria toda, não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma evidência de que o Hitler ou a cúpula nazista tivesse sequer pensado em invadir, por exemplo, o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Não tem evidências disso. Eu acho que o professor René pode confirmar isso. Passa adiante. E aí tem uma questão, e aí eu vou fazer mais uma provocação para o professor René. O professor René Gertz escreve sobre o complexo conceito de cidadania e etnia dos alemães. Ele diz que é uma importante questão cultural capaz de gerar duplo pertencimento. Então, isso é uma das questões de fundo de todo o conflito que havia durante a campanha de nacionalização e durante as duas guerras, né? Então, o professor René esclarece que na tradição brasileira a cidadania é pensada como uma questão ligada ao território. Na linguagem jurídica se fala ius soli. Então, brasileiro é todo aquele que nasce em solo brasileiro. Na tradição alemã, inversamente, domina o ius sanguinis, direito de sangue. Isto é, se considera alemão todo aquele que possui sangue alemão, independente do solo em que tenha nascido. Então, assim, admite-se que uma pessoa pode, juridicamente, ser um cidadão de um Estado, que não a Alemanha, mas continuará pertencendo à abstração do povo alemão. E parece que os colonos, inclusive os aqui de Arroio do Meio, eles pensavam dessa forma. Eles preservaram a sua língua,
as tradições, os costumes, mas eles tinham adotado o Brasil como nova pátria. Então eles achavam que não havia contradições em ter essa dualidade. Pode passar adiante? Então eu quero dizer um pouco para a gente mais uma vez perceber o absurdo de algumas coisas da campanha de nacionalização. Hoje, a preservação do legado cultural das diversas nacionalidades não impede a integração e a harmonia entre todos, entre todas as nacionalidades que nós temos aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, é absolutamente natural ver os descendentes de alemães frequentando CTGs, usando bombacha, tomando chimarrão, apreciando um bom churrasco. E ao mesmo tempo tem gaúchos das mais diversas origens que frequentam as festividades do Quer, da Oktoberfest, ao som de bandinhas típicas alemãs, tomando chopp, saboreando linguiça assada, cucas, tortas e Apfelstrudel. Quem é que acha isso, que não pode fazer isso? Qual é o problema? Então, a variedade e a riqueza das manifestações culturais resgatadas pelos diversos grupos étnicos hoje faz parte do calendário de eventos de muitas cidades, atraindo turistas não só do Brasil, mas de vários países. E nós podemos dizer hoje que o amplo leque cultural faz parte do Brasil como um país democrático, onde convivem as diferenças de todas as etnias, exatamente tornando o Brasil um país de todas as cores, belo e vibrante. Obrigado. Das mulheres. Você não chegou a falar. Mas eu acho fiquei muito curiosa porque a gente está se analisando muita contribuição das mulheres teutas para o nosso desenvolvimento. A Gisela Büttner Lerman escreveu um livro sobre a contribuição das mulheres. Então, esse livro ele foi relançado pela editora Oikos recentemente. Eu não tenho ele, eu tenho ele em casa, mas não tenho aqui. Então, vocês podem inclusive tentar adquirir esse livro entrando no site da editora Oikos. É um livro muito interessante, mas ela examina as mulheres católicas, as lideranças, né? Mas assim, se a gente observar, vocês sabem que as mulheres no início da imigração, elas sabiam ler e escrever. E o professor Cleo Altenhoven, junto com outros professores, recentemente lançou Cartas de Imigrantes Alemães. Se a gente for observar, a maioria dessas cartas foram escritas por mulheres. E mais do que isso, numa época em que não havia médicos na colônia alemã, quem é que curava as pessoas quando elas ficavam doentes? Então, eram as mulheres, né? Os nascimentos na colônia alemã não havia hospitais. Então, quem é que assistia aos nascimentos? As parteiras. Houve uma parteira no município de Alto Feliz, que durante a vida toda fez mais de 2.500 partos. E ela
não é nem nome de rua na cidadezinha. E eu pergunto para vocês aqui, quantos nomes de rua tem aqui na Rua do Meio, Lajeado, Estrela, que são nomes de lideranças mulheres? Não sei se eu consegui contribuir. Mais alguma pergunta? Se eu puder contribuir, em Agudo, nós somos de Agudo, lá o hospital era dirigido pela Maria Calles. Acho que é Calles, assim se pronuncia, que era uma diaconisa. O internato era dirigido pela Maria Calles. A escola, né, ela era diretora, além de contribuir também na comunidade luterana. Além disso, falando em parteira, a parteira mais famosa de Agudo, e com certeza ela fez mais de 5.000 partos, era Ela Hartz, diaconisa Ela Hartz, natural dessa região. Como é que ainda era a terra natal dela? É dessa região aqui de Lajeado, eu vou me lembrar, mas ela nasceu aqui, foi para a Alemanha, estudou lá, voltou, foi trabalhar no Hospital Moinhos de Vento, e de lá ela foi mandada para Agudo. E a própria esposa do pastor Brauer, que é uma lenda lá em Agudo, esteve lá durante 60 anos, a esposa dele também era diaconisa, e junto ele levava a palavra de Deus para as casas, e ela ia junto e já aproveitava, ele dava um pozinho para passar no cocô do neném que estava com feridinha, já dava um chazinho. Então foi assim também uma pessoa muito importante na nossa comunidade. E até hoje não tem nenhuma rua com o nome de nenhuma delas. Com muito custo eu consegui passar o nome dos 3 para serem cidadãos agudenses. Eu quero lembrar um outro caso. O sistema patriarcal da época sufocou qualquer liderança feminina que surgisse. Vocês vejam o caso da Jacobina Mendes Maura, do episódio dos Múcaras, né? Quando a Jacobina se tornou líder religiosa, ela quebrou o paradigma, porque isso era coisa de homem. Muito alto. Está muito alto, desculpe. Então, a Jacobina, ela foi acusada de seita religiosa, de bruxa e até de prostituta. E o que aconteceu? Todas as autoridades da época, quando ela começou a ter uma liderança forte, as autoridades da época, civis e eclesiásticas, o delegado de São Leopoldo, o padre, o pastor, a imprensa, o Cosritz na época, todo mundo se juntou para demonizar a Jacobina. Fazia um negócio que se chamava Verteufelung, demonizar a Jacobina. Então, tanto que acusaram ela de prostituta. Em épocas mais recentes, Sapiranga fez um monumento a Jacobina. Nesse monumento ela está em pé, com uma Bíblia na mão, e alguém me falou um dia que estava lá na praça observando esse monumento, e o pessoal passava e olhava e lia Jacobina. Mas o que essa prostituta está fazendo aqui? Então vejam que tudo isso acontecia contra as mulheres. Felizmente a situação está mudando hoje, e as mulheres estão sendo grandes lideranças, inclusive na área da agricultura familiar. Se a gente for ver, a maioria dos municípios tem empresárias mulheres na
promovendo a agroindústria familiar. Bem rapidinho, como eu não vou falar disso hoje em detalhe, mas eu usei uma palavra ambivalência uma vez, e eu queria fazer uma referência muito interessante que tu fizeste à questão do regime militar brasileiro. A ambivalência ela está presente, por exemplo, no manifesto de Luiz Carlos Prestes, de 1924. Prestes estava lá em Santo Ângelo, e ele diz que nós queremos reformar o Brasil para que ele instale o que ele instalou nas colônias estrangeiras do Rio Grande do Sul, ou seja, a reforma agrária de alguma forma. Tá? Eu não sabia dessa história de que houve intervenção de rádio de hora alemã entre Espaços e São Miguel do Oeste, eu não sabia dessa história. Mas, por outro lado, é interessante que, se tu lê os discursos dos militares, o projeto da Transamazônica, o que é fazer colônias que nem as do sul do Brasil. Essa era a ideia de transformar a Amazônia numa verdadeira colônia, como nós entendemos. Então, tem essa coisa dessa ambivalência. Por um lado, essa gente é muito boa. O Jeff Lester tem um texto muito interessante sobre os japoneses nessa época aí, do Estado Novo. Os japoneses são uma maravilha, são inteligentes, têm de tudo, só que os canalhas não se abrasileirizam. Né? Então, esse é uma contradição que está muito no pensamento brasileiro, inclusive entre os militares. Não precisa responder, é só para... Eu acho extremamente importante sua apresentação, muito valiosa. Depois eu vou procurar os livros para poder citá-los. Há algumas coisas muito importantes em relação ao passado, principalmente na reflexão que você estimula. Né? Getúlio Vargas imita os governos italianos e alemães da mesma época dele. Por isso que ele fica 17 anos governando sem ser eleito para isso, né? E provavelmente, hoje a gente tem documentação sobre isso, João Pessoa, né, que representava o Nordeste, talvez tenha sido assassinado a pedido. O nosso herói aqui, que é nome de praça e de rua em todas as cidades, fazia isso. Ele faz um acordo com o Hitler. Uma ilha perto do porto mais importante do litoral de Santa Catarina tem as ruínas com os símbolos do nazismo, com o qual havia acordos estratégicos relacionados à navegação do Atlântico. Depois, os países aliados compram o Brasil, investindo na sua primeira industrialização, que vai acontecer na cidade ao lado de Santos, né? Produção dá origem à história da industrialização brasileira. Então é muito importante lembrar do passado, né? E não acreditar simplesmente nos heróis que nós identificamos ou que às vezes nas aulas tradicionais são meramente reproduzidos. Né? Eu lembro que as mulheres, todas as que eu lembro do passado, as minhas bisavós, né, de descendência alemã, Franza, as de descendência da Prússia Oriental, Storm, né? E as da Suíça, também alemãs, Ludwig, né? Na mesma linha onde chegaram os Cunha, da Cunha, né? Em português, elas liam, elas rezavam, elas ensinavam as crianças muito mais do que os masculinos, né? Que tinham um outro papel, essencialmente econômico, de exploração da mão de obra de mulheres. Então eu acho extremamente valiosa a sua apresentação, porque ela vai na direção do que nós entendemos como história. Alfred Rosenberg,
escrevia os artigos e os discursos do Hitler na Alemanha. Alfred Rosenberg publicou um livro chamado Mitos des 20. Jahrhundert. 5 milhões de livros pagos pelo governo do Hitler foram distribuídos gratuitamente. Mitos, em português, significa mito. Um governo anterior do Brasil publicou em cada ano do seu governo o mito 1, o mito 2, o mito 3 e o mito 4, distribuídos gratuitamente e hoje só podem ser comprados, com reprodução de frases, parágrafos e textos inteiros traduzidos do Alfred Rosenberg. Por que é importante a gente não perder a memória do passado? É exatamente isso que você apresentou. Meus parabéns. Na minha opinião, existe uma grande diferença entre a filosofia política de Hitler, Mussolini e Getúlio Vargas. Porque no dia de Hitler e de Mussolini foi orientado verso o passado, mas aquele de Getúlio Vargas verso o futuro. Getúlio Vargas não chegava ou buscava o Estado novo brasileiro no passado, mas no futuro. Eu queria, não sei se tem mais alguém inscrito, mas eu queria só para conclusão dizer uma coisa importante que a gente tem que ter em mente agora nas comemorações do bicentenário. O quanto é importante a gente ter um conhecimento da história. Eu acho que de todas as comemorações, aquelas coisas que eu já falei, dos livros que foram publicados recentemente, os textos, essa é a coisa que vai ficar. Nós podemos fazer jantas, almoços, sei lá, tudo isso aí vai desaparecer. O que vai ficar é o que está escrito, o que está, né? Então eu vejo o quanto os descendentes dos alemães desconhecem a história. Eu acho que esse é um momento importante. Nós temos que lembrar que os avós, os bisavós dos nossos primeiros imigrantes, eles eram servos dos senhores feudais, eles não tinham liberdade, eles não tinham propriedade. Com a Revolução Francesa, aliás, o senhor feudal tinha o direito, de acordo com o direito constitucional da época, de afogar e enforcar. Né? Então era uma gente muito pobre que com a Revolução Francesa adquiriu direitos civis. Eles se tornaram proprietários das terras que eles plantavam, porque os senhores caíram em desgraça, né? Os senhores feudais. Só que depois, com o Napoleão, com as guerras napoleônicas, eles passaram a pagar altos impostos, né, para sustentar as guerras e os soldados, né, e muitos foram soldados, tiveram que lutar. Depois que cai o Napoleão e volta, se restaura o absolutismo, eles acabam praticamente perdendo todos os direitos, inclusive suas glebas de terra. Então, muitos deles se tornam sem terras e passam a trabalhar nas fazendas dos nobres. Qual era a paga? A refeição do dia. E aí veio a oferta do von Schäfer, lá na Alemanha, para que eles viessem ser colonos no Brasil. Eles agarraram com todas as forças essa oportunidade.
Sim. Ele tinha outras missões, inclusive. Mas... Tem um reconhecimento da independência, né? Em função de que a esposa do Dom Pedro I era austríaca. Mas assim, daí eles chegam no Brasil e são muito bem recebidos por uma princesa austríaca que sabia falar alemão, né? Só que a desorganização do governo imperial e dos governos provinciais jogou eles no meio da selva, no meio do nada, que inclusive era a terra dos habitantes primitivos da terra, né? A primeira colônia alemã aqui é em homenagem à esposa de Dom Pedro I, mas nenhum lugar podia ter o nome de uma mulher. É por isso que São Leopoldo, não Santa Leopoldina. Tá, mas então assim, eu quero dizer o seguinte, então mais uma vez eles sobreviveram lá no meio da selva. O governo deixou os conflitos com os índios por conta dos colonos. E então eu quero dizer assim, o interessante é o seguinte, eu já vi muitas vezes descendentes dessa gente pobre que chegou aqui, não tinha nada, que sobreviveu, se comportando como se fossem senhores feudais e levantando o reino contra os pobres. Então eles se acham senhores feudais, mas é pura ignorância histórica. Então por isso, Gessinger, é importante, dá importância à questão da recuperação histórica, para as pessoas conheçam minimamente alguma coisa, né? E eu até digo que nas celebrações dos 200 anos, nós deveríamos cantar o Große Gott. Os nossos antepassados, eles cantavam o Große Gott para louvar a Deus por todas as benesses que eles tinham recebido, por terem atravessado tanta coisa, né? E você pode, quer dizer, eles atravessaram todas essas dificuldades com bravura, né? Com coragem. Então, eu acho que nós merecem a nossa homenagem. E segundo, eu acho que nós podemos cantar também o Große Gott, por nós termos sobrevivido, nós somos sobreviventes, por termos chegado até aqui. Muito obrigada, professor Décio. Uma lembrança, então, com livros sobre a história de Arroio do Meio. E nós chegamos ao final da nossa manhã. Convidamos a todos para nos acompanhar à tarde. Os que